Olá, galera, bom dia! Pessoal, a partir da aula que vocês receberam, vocês perceberam que no terceira unidade a gente encerrou e a partir de agora a gente vai continuar aí na nossa unidade 4, lá do seu livro didático, tá? Bem, então a unidade 4, ela já trata sobre transformações. As transformações, vocês vão ver que tem duas, transformações químicas e transformações físicas. Nós iniciaremos com as transformações químicas, tá? Então, nesse slide retrata uma transformação química muito comum, que todos vocês já visualizaram isso em casa, tá? Aqui tem os ingredientes para realizar, para poder fazer um bolo, e aqui o bolo já pronto. Esse tipo de situação é uma transformação química, ok? O que é transformação química? É a modificação da composição do elemento. Ou seja, tudo isso daqui juntou e formou o bolo. A gente conseguiria separar os ingredientes para ficar assim de novo? Não, não tem como. Então, quando acontece isso, quando a gente une as substâncias, elas reagem e a gente não consegue fazer voltá-las como eram antes, a gente visualiza uma transformação química, tá? Essa é a parte da nossa introdução, nós veremos melhor a partir de agora. Isso aí está abordado lá na sua página 36 e iremos até a página 39 do seu livro didático. Então, galera, como vocês viram no slide anterior, vocês perceberam quando a gente vai fazer um bolo, né? O bolo, para você produzir um bolo, né? Ou um pão também, você tem que unir ingredientes. E esses ingredientes, ao reagirem, eles formam a massa final, que é o bolo ou o pão. Só que isso não acontece sozinho. Você mistura os ingredientes e pronto, o bolo está pronto? Não. O que você tem que fazer antes? Colocar ele ao fogo, porque no fogo ele vai receber calor. É com o recebimento do calor que essa reação é estimulada e ele se transforma, tá? Então, transformação química, nós vemos que a transformação química ela é acompanhada com algumas situações que a gente vai ver mais pra frente, mas aqui eu quero chamar a atenção para uma coisinha. Bom, quando a gente verifica a alteração na composição dos materiais, com a formação de uma ou mais substâncias, a gente nós nomeamos transformação química. Assim, a transformação da massa em bolo, por exemplo, é o resultado das reações químicas, né? Em uma reação química, a composição do material é alterada, ou seja, há a formação de substâncias diferentes do original. E um detalhe muito importante, na transformação química, você não consegue retornar como ele era anteriormente. Então, no caso do bolo, você mistura lá óleo, farinha de trigo, vou fazer um bolo de cenoura, né? Então, cenoura, óleo, farinha de trigo, os ingredientes necessários para massa, o ovo. E aí, quando você mistura isso aí, eu colocando no fogo ou não, eu consigo, se eu colocar no fogo ou não, vocês vão perceber que eu não consigo mais retirar esses compostos que eu misturei para fazer o bolo. Por quê? Porque ocorreu uma transformação química, tá? E a partir do momento que eu coloco o fermento, você já vai perceber que a massa vai crescer, tá? Isso aí é uma evidência da transformação química. Então, o fermento que eu acabei de citar, ele faz crescer a massa exatamente porque quando você coloca o fermento, ele reage e libera o gás carbônico, dióxido de carbono, CO2, tá? Esse CO2, ele fica dentro da massa, fazendo com que a massa cresça. Quanto mais fermento tiver na massa, ou quanto mais tempo você deixar ela crescer, tanto o pão quanto o bolo, você vai ver que depois de assado, né, ele fica cheio de bolinhas na massa. Aquelas bolinhas foram o gás que foram liberados, tá? Isso faz com que a massa incha e cresça. Quanto mais gás liberado, mais fofinho fica o bolo ou o pão, tá? Então, só para retomar o conceito, essa aqui é a molécula de gás carbônico. Repare que ele tem um átomo do elemento químico carbono. Quando eu falo elemento químico, é aquele elemento presente lá na tabela periódica. E 2 átomos de oxigênio. Juntando 2 átomos de oxigênio com um átomo de carbono, eu formo dióxido de carbono. Também recebe o nome como gás carbônico, ok? Quem consultar o QR Code aqui vai conseguir visualizar toda essa explicação melhor em imagens,
ok? Bem, beleza. Professora, mas como que eu sei que está ocorrendo uma transformação química e não uma transformação física? A transformação química, ela é acompanhada de algumas evidências. O que é evidência? É aquilo que comprova que está acontecendo, tá? No caso aqui, o que comprova que está ocorrendo aqui uma transformação química? Lá quando eu faço um pão, por exemplo, a evidência é a mudança de cor. Só isso, professora? Não. Tem outras evidências, mas a principal aqui é a mudança de cor, né? Quando você faz, a massa fica de uma cor e quando ela assa, ela fica de outra. Então, ao ser assada, a massa do pão fica mais escura. Outro detalhe, ovo, por exemplo. O ovo quando estraga, para quem já pôde observar ovo quando estraga, tem um odor totalmente característico, né? O ovo estragado, como é que eu sei que se é transformação química ou física? Qual é a evidência do ovo estar estragado? Que eu identifico que o ovo está estragado? Alteração de odor, cheiro característico, né? Então, é outra evidência. No caso aqui do comprimido efervescente, quando eu coloco ele na água, está ocorrendo uma transformação química ou física? Química. Qual é a evidência que eu percebo isso? Liberação de gás, aquela espuma, que parece espuma, mas na verdade são os gás saindo, igual um refrigerante com gás, ou água com gás, vocês percebem que ele libera bolhas, né? Essas bolhas são gás carbônico. Então, tá tendo liberação de gás, tá? Fogos de artifício. A forma, quem usa, faz utilização de fogos de artifício, chama pirotecnia, tá? Nos fogos de artifício, qual é a evidência aqui que é uma transformação química e não física? Liberação de luz e calor, tá? Nem sempre a liberação de luz vai estar acompanhada de calor. Na maioria das vezes, há o acompanhamento. Então, há alguns casos que você pode colocar um ou outro, ou vai servir os dois, tá? Lá na sua página 38, tem duas atividades para ser feita acompanhadas. Eu vou solicitar a vocês para que vocês fazendo essa atividade me enviem o vídeo, tá? Não precisa explicar, só para quem quiser. A explicação você vai dar lá nas perguntinhas, tá? Eu quero que vocês façam a prática. Quem entendeu o processo e quiser falar sobre, melhor ainda. Bom, duas coisas vocês vão fazer. Vocês vão colocar um copo com vinagre, 100 ml de vinagre, e o outro copo só com bicarbonato de sódio. Lembrando, gente, um detalhe muito importante. O seu fermento é composto por bicarbonato de sódio, tá? Por isso que a massa cresce. O bicarbonato de sódio tem essa característica, tá? Então, você vai colocar um copo com vinagre e um copo com bicarbonato de sódio. Quem não tiver bicarbonato de sódio pode usar fermento. Fermento de pão, de bolo, tá? Ou de pão ou de bolo. E aí, vocês vão observar se houve... qual é a característica? Observe cada um desses materiais e descreva os seus aspectos. No caso aqui do copo com vinagre, tem alguma característica que você consegue observar ali nele? Ele é um líquido. Sim, ele é um líquido. Ele tem cor? Não, ele é incolor. Ele tem cheiro? Sim, ele tem um cheiro característico, ruim, inclusive, né? Você não vai escrever isso daí, né? Você vai colocar cheiro característico, que significa que é um cheiro diferente. Copo com bicarbonato de sódio. Qual é a característica que você observa no bicarbonato de sódio? Ele é líquido? Não. Ele é sólido? Sim, então, sólido. Sólido, o quê? Incolor? Não, ele é branco. Então, sólido é um pó sólido na cor branca, né? Enfim. Aí, na segunda parte do experimento, você vai juntar um com o outro. Só que um cuidado, tá? Muito cuidado. Por quê? Provavelmente você já deve ter feito essa prática, né? Esse experimento de colocar fermento ou bicarbonato de sódio no vinagre. Ele vai espumar. Inclusive, usam essa metodologia para produzir vulcão. No ano passado que foi feito a Feira de Ciências, foi feito com esse material, vinagre e bicarbonato de sódio. Então, cuidado. Quando vocês fizerem isso daqui, vocês vão tomar um cuidado de fazer o seguinte. Vocês vão colocar em uma garrafa vinagre, 100 ml. E aí vão colocar dentro da bexiga um pouquinho de bicarbonato de sódio. Vão tomar cuidado ao conectar a bexiga na garrafa para que o bicarbonato de sódio não caia. Quando você conseguir totalmente colocar a bexiga na borda da garrafa, aí você solta o bicarbonato para que o bicarbonato desça. Ao descer, ele vai reagir com o vinagre e você vai ver uma modificação aí. Você vai ver uma mudança na bexiga. E aí é essa
mudança aí, o que vocês vão observar é o que vocês vão escrever aqui, ó. O que você observou. Depois a B. Ocorreu uma reação química? E aí, vocês vão identificar. Ocorreu? Ah, professora, ocorreu porque houve uma evidência. Qual é a evidência? Vocês vão dizer aqui, ok? Lembrando do slide anterior que está ali a evidência. No procedimento 2, vocês vão explicar, né, de acordo com o procedimento 2 está pedindo, e a letra B também. Galera, então continuando a explicação, o vinagre ele é composto por ácido acético. E o bicarbonato de sódio, ele, quando reage com vinagre, ele produz gás carbônico. Ou seja, ocorre a liberação de gás. Vocês vão ver que no experimento de vocês, essa liberação de gás vai inflar a sua bexiga. Quanto mais bicarbonato de sódio você colocar no vinagre, maior será a quantidade de gás produzida, tá? Então, maior a sua bexiga ficará. Agora, representação das reações químicas. A gente está falando de um reagindo com o outro produz algo, né? Ou seja, quando eu falei vinagre mais bicarbonato de sódio, eles unem, reagem e formam um produto final totalmente diferente do anterior, né? Isso daí tem uma forma de ser representado. Olha a representação aqui. Isso aqui é representado na prática, na química, com fórmulas, tá? Só que como a gente está na parte introdutória, eu vou estar trabalhando com vocês escrito, tá? Por extenso. Então, ácido acético, que compõe o vinagre, mais o bicarbonato de sódio, os dois reagem, por isso o nome desse lado de cada setinha ser reagente. Eles reagem e formam um produto final, que é o gás carbônico e água. Ou seja, formam um produto final. Ou seja, esse lado aqui será chamado de produtos. Resumindo, o lado esquerdo da setinha são os reagentes. O lado direito da setinha são os produtos, tá? Aí aqui tem outros exemplos, ok? Então aqui está dando exemplo no caso do fermento químico. Eu falei para vocês, o fermento químico que vocês usam para o pão, para o bolo, ele é composto de bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, o componente principal do fermento químico, o bicarbonato de sódio é responsável pelo aumento do volume da massa do pão, porque ele libera gás carbônico. E em razão do aquecimento, essa substância se decompõe e produz gás carbônico. Olha aqui, ó, em razão do aquecimento, ou seja, ele precisa ser aquecido para que isso aconteça. Antiácido estomacal. Muitos de vocês já devem ter comido alguma coisa que não fez bem, outros têm muita azia. E quando isso acontece, você usa algumas coisinhas, como bicarbonato de sódio em si, ou outros tipos de medicamentos industrializados, que o Eno, por exemplo, ou hidróxido de magnésio, né? Tem vários outros, que vocês usam para tomar e evitar essa acidez. Eles são nomeados como antiácido. Como que isso acontece? Quando você toma qualquer um desses medicamentos, com exceção do hidróxido de magnésio, a maioria deles são compostos por bicarbonato de sódio. Que ao você tomar esse medicamento, como no caso o bicarbonato de sódio em si, quando você toma, ele reage com o ácido clorídrico que está dentro do seu estômago. Ao reagir, ele produz o cloreto de sódio e água, além do gás carbônico. Isso faz com que amenize a sua acidez estomacal. E, acompanhado disso, ao tomar esse remédio, você vê que em seguida acontece o arroto. Esse arroto é o gás carbônico que ele reagiu e produziu no produto final. Então, reagente, bicarbonato de sódio e ácido clorídrico, produto, sal, ou seja, aqui é a neutralização do ácido mais a base, que vocês vão aprender isso no 9º ano. Mas o ácido, ele é neutralizado a partir do momento que ele recebe bicarbonato de sódio. Então, a evidência dessa neutralização é a formação de um sal, cloreto de sódio, tá? A formação de água e o gás carbônico, que é o que você elimina pelo arroto, tá? Outro detalhe, extintores de incêndio que é usado geralmente um deles é de espuma química. O bicarbonato de sódio vai entrar em contato com a solução de ácido sulfúrico presente em outro compartimento, reage produzindo espuma com liberação de gás carbônico. Então a reação, reagentes, bicarbonato de sódio mais ácido sulfúrico, os reagentes ao reagirem
produz no produto final sulfato de sódio, água e dióxido de carbono. Muito cuidado, tá? Esses extintores aqui, vocês veem que tem vários tipos de extintores. Tem extintor de água, extintor, várias classificações de extintores. Cada um deles é para um tipo de material. Nesse caso aqui, os extintores de incêndio não é usado para fiação elétrica, por exemplo, para rede elétrica. Por quê? Porque ele, ao reagir, ele forma uma espuma. E a espuma conduz energia. Então, se você usar um extintor, por exemplo, com o objetivo diferente, ele pode piorar a situação da qual está o incêndio, tá? Então, galera, então é isso. Espero que eu tenha esclarecido e sanado qualquer tipo de dúvida. Caso eu não tenha sanado, vocês podem entrar em contato comigo para tirar dúvidas. Peço para que vocês façam as atividades lá da página 38, que eu pedi para vocês mandarem um vídeo para mim, tá? E enviem esse vídeo com o seu experimento, ok? Então a gente encerra aqui. Até a próxima aula.